Em 1973, durante um assalto a um banco em Estocolmo, na Suécia, um grupo de assaltantes fez os clientes e funcionários do banco como reféns durante uma semana. E um negociador, criminologista e psicólogo que auxiliou a polícia nas negociações para dar fim a esse assalto e a esse sequestro coletivo, depois dando uma entrevista, cunhou uma expressão chamada Síndrome de Estocolmo. Qual é a relação ou a possível relação que a Síndrome de Estocolmo tem com o fato de que parte da população brasileira defende as posições negacionistas do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no enfrentamento da pandemia? É sobre isso que nós iremos conversar agora. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Desejo a você uma boa sexta-feira à tarde e vamos começar a fazer a nossa conversa do pH. E antes de colocar para você a minha percepção, eu quero deixar aqui o trecho da mais recente fala do nosso presidente da República em relação à pandemia de Covid-19 no Brasil. Acompanhe aí. Vocês não ficaram em casa, não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Pois é, e a Síndrome de Estocolmo é definida como um sentimento de empatia que a pessoa que está sendo oprimida começa a desenvolver em relação ao opressor. É muito comum em situações de estresse, de humilhação, de ameaça à vida, que as pessoas que estão se sentindo estressadas, oprimidas e ameaçadas e convivam muito tempo com o opressor, passem a desenvolver em relação ao opressor um sentimento de empatia até como forma de sobrevivência. A psicologia diz que, inclusive, essas pessoas, embora mantenham esse sentimento de empatia ou desenvolvam esse sentimento de empatia para com o opressor, elas tendem também a manter uma parte da sua psique lúcida e, inclusive, buscando alternativas de fuga. Isso é muito comum quando pessoas são sequestradas e são oprimidas pelo sequestrador. Entretanto, o sequestrador também começa a ter esse sentimento para com a população e ele percebe que quando ele dá pequenas migalhas de esperança ao indivíduo que está sendo oprimido, isso é potencializado ao máximo. Essa é a chamada Síndrome de Estocolmo. E quando nós observamos que aqui no Brasil nós estamos há mais de um ano sendo oprimidos pela gestão de Jair Messias Bolsonaro, que sempre que a coisa fica um pouco mais nebulosa para o seu lado, ele joga uma cortina de fumaça, tensionando o discurso ao máximo, como no dia de ontem, dizendo que chega de mimimi, chega de frescura, ou seja, ele procura dessa forma agradar uma pequena parcela do eleitorado que corresponde a algo em torno de 25% do eleitorado que se mantém fiel a Jair Messias Bolsonaro e ao mesmo tempo cria cortinas de fumaça, no caso mais recente, para o escândalo ou possível escândalo que paira na compra de uma mansão de 6 milhões de reais pelo seu filho senador Flávio Bolsonaro. A grande imprensa divulgou esse possível escândalo, essas possíveis suspeitas na negociação para a compra de uma mansão no Lago Sul, em Brasília, onde o filho do presidente da República diz que contraiu um empréstimo e que vendeu um imóvel no Rio de Janeiro para comprar essa mansão. As reportagens estão mostrando por aí que ele não vendeu ainda nenhum imóvel no Rio de Janeiro. Ora, o vendedor da casa diz que ele já quitou a casa, ora diz que ele não quitou, que ele deve ainda 1.800.000, ou seja, é mais uma negociata do filho senador do presidente que deixa suspeitas no ar. E aí o presidente tensiona exatamente nesse momento que pairam suspeitas sobre ele, sobre os seus filhos, ele joga alguma coisa aí no ar de maneira muito chocante para desviar a atenção. Isso é uma estratégia que o Bolsonaro já vem utilizando há muito tempo. Mas o fato é que esses 25% da população que defende o Bolsonaro, que tem simpatia, empatia pelo Bolsonaro, talvez sofra de uma síndrome de Estocolmo coletiva,
como eu não sou psicólogo nem psicanalista, eu apenas percebi a similaridade que acontece com as pessoas submetidas à síndrome de Estocolmo e as pessoas atualmente no Brasil oprimidas, humilhadas pelo presidente Bolsonaro e que ainda assim insistem em defendê-lo. Talvez elas vivam uma síndrome de Estocolmo coletiva. Eu vou deixar aqui o convite para algum psicólogo ou algum psiquiatra ou psicanalista que esteja vendo esse vídeo, caso queira mandar uma análise mais pormenorizada e mais consistente do ponto de vista técnico, manda para esse e-mail que eu estou disponibilizando aqui, que eu terei o máximo prazer em editar e colocar aqui no canal. Afinal de contas, nós precisamos de explicações para entender o porquê que algumas pessoas ainda defendem esse comportamento negacionista e genocida do nosso presidente. Esse comportamento que está impondo à nossa população um grande sofrimento, uma grande humilhação durante a pandemia de Covid-19. O fato é que não se trata de mimimi, não se trata de frescura. O presidente vive dizendo que nós temos que enfrentar a pandemia de frente como homens, não nos acovardando durante o enfrentamento dessa pandemia e nem diante do coronavírus. Não se trata nada disso, se trata simplesmente de nós cobrarmos do gestor maior do nosso país uma postura em defesa da vida, em defesa de nossa população, amparado no que a ciência diz e no que a ciência vem preconizando e sendo adotado pelos gestores do mundo inteiro. O Brasil é o único país em que o presidente da República trabalha a favor do coronavírus, não à toa que nós somos um dos últimos na fila de imunização e nós somos o único país do mundo que está com ascensão de casos e mortes em pleno 2021. A Organização Mundial da Saúde divulgou que, na média, os países do mundo reduziram entre 6% a 8% o número de casos e de morte na pandemia de Covid-19 agora em 2021 e o Brasil aumentou em 11% o número de casos e o número de mortes de Covid-19. Ou seja, somos o único país do mundo que estamos na contramão dos demais e assim nos tornando uma ameaça global, já que o coronavírus está circulando de uma forma muito intensa em nosso país e poderá sim o Brasil ser um celeiro de surgimento de novas variantes mutantes que podem inclusive driblar a resposta imune das vacinas que foram arduamente desenvolvidas ao longo de um ano. É por tudo isso que nós devemos lutar pela conscientização das pessoas de que Jair Messias Bolsonaro não reúne condições de ser e se manter presidente da República Federativa do Brasil. O Bolsonaro já demonstrou na sua postura ao longo da pandemia que ele está disposto a fazer absolutamente tudo para se manter no poder. E, aliás, essa é uma característica dele desde a época que ele estava no Exército. Ele faz de tudo para se manter no poder, não vai medir esforços, nem que para isso tenha que matar 500 mil de brasileiros. É uma verdadeira ameaça à nossa democracia e à nossa vida. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, deixa teu comentário. Se é psicólogo, psicanalista ou psiquiatra e quiser mandar de novo aqui para o meu e-mail um vídeo explicando essa situação, eu terei o máximo prazer de colocar aqui para que a gente possa compreender melhor a complexa dinâmica do relacionamento do povo brasileiro, ou pelo menos de uma parcela dele, com esse amalucado chamado Jair Bolsonaro. Forte abraço, até a próxima.